aí, galerinha, firme e forte. Vamos lá para mais uma aula. Vamos ver se a galera tá chegando aí. Deixa eu logar também. Deixa eu ver aqui. Opa, galera firme e forte aí chegando. Como é que vocês estão? Vamos compartilhar aí para trazer a turma, compartilhar na nossa linha do tempo, não é isso? Opa! Boa noite, Maurício, meu amigo. Opa! Muito bom revê-lo. Show de bola. Boa noite, Brenda, desde México. Opa, que legal. É isso aí. Hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre concordância. Vamos falar de concordância verbal hoje, alguns casos específicos de concordância verbal. Vamos aqui. Boa noite, Marina, Lutke. Boa noite toda a turma aí. Show de bola, galera a turma forte, a turma persistente. Tamo junto, não é isso? Deixa me ver aqui, eu vou mandar também. Também vou convidar a turma. Enquanto vocês compartilham aí, eu também compartilho aqui para chamar a turma para nossa live. Vamos lá, mandando um abraço para a galera da Amirace TV, que tá aí também. Nossos amigos em geral. Boa noite, Roselita. Chique demais. Show de bola, galera persistente. É assim mesmo que tem que ser. É assim mesmo que a gente constrói as coisas. E boa noite, meu amigo Maurício. Isso aí. Vamos lá, deixa-me diminuir a tela aqui para eu ter uma visão mais ampla. Luzia Alberto, boa noite, professora Luzia, que está firme com a gente lá em Angola. E de madrugada, 9, 10, 11, meia-noite agora, né, Luzia, no seu horário aí. Madrugadas adentro. Harold, meu primo, boa noite. G, na verdade, Angelita tá usando o Face do Harold, né? Meus primos queridos, que legal tê-los aí. Deixa eu pôr o celular no silencioso. E os demais aí que estão quietinhos, eu não consigo interagir com vocês. A menos que vocês comentem, porque eu não tô vendo direto pelo celular, tá? A menos que vocês comentem lá. Mas sejam todos muito bem-vindos. Bom, nós viemos falando sobre regência. Fátima Silveira, boa noite. Daniel, lá da Argentina. Opa, firme com a gente, boa noite. É o seguinte, bastante gente interessada na língua portuguesa, né? Que legal, né? Interessado e persistente aí junto com a gente. Bom, é o seguinte, nós começamos a falar sobre a questão de concordância, né? Sobre, né, os nossos textos não são puramente gramática, não são puramente análise de texto,
a gente também traz à tona o que isso implica a vida da gente, o que isso implica, né, na nossa voz na sociedade, né? Então não é simplesmente assim, vou assistir às aulas porque vou prestar vestibular, Enem, concurso, não. Tudo aqui é bastante contextualizado e tudo aqui tem seus porquês. Então, nós já falamos sobre regência, quando o verbo ele manda, né, na preposição, ele exige certas preposições. Depois fomos falar de concordância nominal e achei por bem hoje falar sobre concordância verbal. Concordância verbal tem uma regra muito básica, tá? Muito básica, que é sujeito concorda com verbo, né? Essa nomenclatura às vezes é inevitável, tá? A gente vai evitar nomenclaturas, mas às vezes é inevitável. Então, sujeito concorda com verbo. Por exemplo, Mariana sei lá, estava preparada para nossa aula. Pronto. Então aqui eu tenho o verbo, né? Ou então vamos pegar um outro verbo aqui que não indique estado. Vamos pegar um verbo que indique uma ação, né? Vamos pegar um verbo que indique uma ação aqui para não fazer confusão. Mariana tomou seu banho. Porque o estar é um verbo de estado, né? Vamos pegar um verbo que indique uma ação. Tomou seu banho antes da aula. Tem a Mariana, nossa amiga Mariana aí. Aleatoriamente cai no nome Mariana, tá? Boa noite, Milk. Aí sim, Milk hoje compareceu. Eu gostei de ver. Adriana, minha prima, bem-vinda. Família toda chegando, legal. É isso aí. A Milk, eu ameacei a amizade, hoje ela apareceu. Enfim, aqui eu tenho um verbo. Eu tenho um verbo, né? Verbo tomar. Tomar cuidado, tomar banho, etc. É um verbo. E aqui eu tenho sujeito. E aqui eu tenho sujeito, não é isso? E o verbo. E as nossas dificuldades de sempre com reflexo. Vamos ver aqui o que a gente faz aqui. Tá? Aqui eu tenho um verbo, aqui eu tenho o sujeito, tá? Sujeito no singular, verbo no singular. Então a regra básica é o verbo concordar com o sujeito, não é isso? Se o verbo está no singular, mais uma vez vou dar uma sumidinha aqui para tentar ter a visão de vocês. Acredito que não tá tão mal assim, né? Com o celular deitado, tá legal para enxergar, pelo menos no meu aqui. E verbo no singular e sujeito no singular. Essa é a regra básica, né? Mas, como sempre, a gente vem falando sobre as exceções, sobre aquilo que não é regra básica, né? Porque as exceções é que vêm para atormentar as nossas vidinhas, né? Então já vamos começar falando sobre exceções. E quando o sujeito tem dois núcleos, né? O sujeito tem dois núcleos, né?
Então vamos por aqui um exemplo aqui. Marido e mulher pôr o verbo aqui embaixo. Conversaram sobre as despesas da casa. Tá. Aqui eu tenho um sujeito só, é um sujeito só. Esse é o sujeito, marido e mulher. Mas esse sujeito ele tem dois núcleos. Núcleo 1, que tem o mesmo peso do núcleo 2. Tem dois núcleos. Né? E o verbo marido é singular, mulher também é singular. Singular mais singular você forma plural, por isso o seu verbo foi para o plural. Então qual é a regra? A regra é em havendo dois núcleos. Em havendo dois núcleos. Boa noite, tia Verinha. Isso aí, Mil, que tá aí com a gente. Colom, meu amigo lá da Colômbia, se não me engano, boa noite. Certo? Então aqui eu tenho dois núcleos e um verbo só. O verbo foi para o plural a fim de concordar com os dois núcleos. A fim de concordar com os dois núcleos. Essa é a regra. Essa é a regra. Um sujeito com dois núcleos. E o verbo vindo depois, ele deve ir para o plural. Ele deve ir para o plural. Mas existe aquela exceçãozinha que a gente viu alguma coisa no adjetivo. O verbo também tem uma exceçãozinha que vem aí para atormentar nossas vidas, né? Então tomem nota, quando o verbo vem depois de um sujeito com dois núcleos, o verbo tem que estar no plural para concordar com ambos, tá? Quando o verbo vem depois. Mas não necessariamente o verbo tem que estar perto do sujeito. Às vezes o verbo vem depois, vem antes, o verbo está longe ou o verbo está perto, né? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos ver se a gente pensa em um exemplo aqui. Para mostrar que o verbo não precisa estar de mãos dadas com o sujeito no sentido de estar perto. Mas ele precisa estar de mãos dadas com o sujeito no sentido de concordar com o sujeito. Se o sujeito é plural, o verbo é plural. Não é isso? Deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu formulo alguma coisa em que o verbo fica longe do sujeito, tá? Correram. Mesmo estando muito cansados, quilômetros a pé. Esse pé tem crase? Não tem crase porque pé é masculino, né? O que nós vimos sobre crase. Correram mesmo estando quilômetros, mesmo estando muito cansados, quilômetros a pé, os rapazes. Pergunta: quem é o sujeito daqui? Boa noite, Thiago Correia. Quem é o sujeito daqui? Correram, mesmo estando muito cansados, quilômetros a pé, os rapazes.
Quem é o sujeito dessa frase aqui? O sujeito daqui, talvez alguém já respondeu, mas eu vejo aqui com delay, porque eu vejo através do computador. A ação de correr foi praticada pelos rapazes. Esse é o sujeito. Esse é o sujeito. Os rapazes, está no singular ou está no plural? Os rapazes está no plural, sujeito plural. Sujeito plural. Eu procuro dentro da frase, caramba, qual a ação desses rapazes? O que foi que eles fizeram? Ah, olha só como tá longe, ó. Olha como tá longe. Se eu for passeando aqui por dentro da frase, olha só, na outra ponta, eu vou encontrar a ação deles, o verbo. O verbo. E como que esse verbo tá? Também está no plural. Também está no plural para concordar com o sujeito. Né? Então, não importa isso, o verbo correram, Keila, exatamente. Assim como disse a tia Verinha, os sujeitos rapazes, e o verbo correram, né, tá no plural para concordar com os rapazes. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque aquele sujeito, verbo e complemento, que a gente já está acostumado, né? Quando o verbo vem logo depois do sujeito, é muito óbvio assim, né? É muito fácil. Calma aí, eu acho que tá difícil de me ouvir. Eu esqueci de plugar o microfone. Só um momento para melhorar o som aí. Agora é capaz que o som melhore, né? Agora é capaz que o som melhore. Me avisem aí se o som estiver melhor agora, tá ok? Eu acredito que o som devia estar longe. Então, quando o verbo ele está distante do sujeito, quando o verbo está distante do sujeito, eu tenho que tomar cuidado para eu não perder a noção do que é verbo e do que é sujeito, tá? Não perder a noção. Alguém me dá um toque aí se agora o som ficou melhor, como que ficou. Certo. Bem-vinda, Daniela Andrade. Tá. Quando o verbo está longe do sujeito, eu tenho que tomar cuidado porque os dois têm que concordar entre si. Mas nós estávamos falando de sujeito com dois núcleos, mais de uma pessoa, mais de um praticante da ação. Então vamos voltar para lá. Vamos voltar para lá. Né? Aqui foi só para dar uma contextualizada, mas vamos voltar ao nosso foco. Melhorou, obrigado, Vivi, Adriana, Keila, obrigado. Vamos então para o nosso foco aqui. Quando o que acontece? Vamos pôr uma frase aqui, deixa eu pôr de preto para ficar mais fácil. Né? Vai falar. Aqui eu tenho uma locução verbal, tá? Locução verbal. Né? Locução verbal é o quê? Mais de uma palavra dando a ideia de um verbo só, né? Poderia ser, por exemplo, falará, né? Falará. Só que eu não fiz com um verbo só, eu fiz com dois verbos, então eu fiz em forma de locução. E a regra que serve para um verbo só serve também para locução, né? Então, vai falar o diretor e o coordenador. Agora vamos pôr outra forma aqui. Vamos pôr A e vamos pôr B. A mesma coisa, vou pôr em forma de locução. Vão
falar ou falarão, tá? O diretor e o coordenador. Tá. O diretor e o coordenador. Veja, aqui eu tenho a minha ação está sendo praticada, né? O meu sujeito, ele tem dois núcleos. Ele tem dois núcleos aqui. A minha ação está sendo praticada pelo diretor e pelo coordenador igualmente. Igualmente. Os dois são praticantes da ação, né? O diretor e o coordenador. E quem é que vai falar? Ambos. O verbo, ele está antes, ele não está depois, tá? Se o verbo estiver depois, diz a regra que o meu verbo tem que ir para o plural, porque tem mais de uma pessoa que vai falar. O diretor e o coordenador falarão com a OTIL, porque é futuro, tá? Não é com M, senão seria passado, ou vão falar. Veja, em ambos os casos, eu coloquei no plural. No plural. Quando vem depois da ação, quando o verbo vem depois de quem pratica, quando vem depois do sujeito composto. Agora, e nesse caso em que o verbo vem antes do sujeito composto? Quando o verbo vem antes do sujeito composto. Será que a minha A está certa? Será que a minha B está certa? E aí? Vamos ver se aparecem as opiniões. Boa noite, Marisa Ribeiro. Olha só, vai falar o diretor e o coordenador ou vão falar o diretor e o coordenador? Qual a forma certa? Eu tenho dois que agem, um sujeito com dois núcleos, só que o verbo está antes. Né? Qual é o certo? Keila respondeu que o certo é o B. A Keila tem razão. E se a Keila ou alguém respondesse que o certo é o A, também teria razão. Então, quando eu tenho um sujeito com dois núcleos, e o verbo está antes, o verbo pode ficar no plural, vão é plural, não é isso? Né? Pode ficar no plural para concordar com os dois, plural, porque assim ele vai concordar com os dois, ou então ele pode concordar só com o elemento mais próximo, tá? Eu fico apagando com o dedo e os meus canetões não duram nem uma aula inteira e depois eu reclamo. Elemento mais próximo. Então aqui, esse vai falar está concordando só com o diretor, porque é o elemento mais próximo. É isso? Então, os dois estão corretos. Quando eu tenho um verbo que está designando duas pessoas, um sujeito com duas pessoas agindo, tá? Então, eu posso concordar com o mais próximo, nesse caso com o diretor, tá? Se fosse o coordenador, eu iria concordar
com o coordenador, com o elemento mais próximo, ou eu posso pôr no plural para concordar com ambos. Agora, se o verbo estiver depois, aí obrigatoriamente eu teria que concordar com os dois. Eu teria que pôr no plural para concordar com os dois. Puxa, mas fica estranho, fica melhor colocar depois e pôr sempre no plural, ou mesmo que eu coloque antes, é melhor colocar no plural, porque fica mais esclarecido, realmente. Mas tem que conhecer essa regrinha, porque o que cai por aí, o que cai em provas, etc. e tal, a gente sabe que são as exceções, não é isso? O que cai em geral são as exceções. Bom, já já a gente retoma esse caso para que a gente possa seguir aqui. Deixa eu ver aqui um outro caso. Vamos lá. Deixa eu convidar mais gente aqui. Tem gente que está achando que eu esqueci. Só um momentinho, a gente já retoma. Certo? Bom, seguindo adiante então. Nenhuma questão aqui, até aqui? Ô, Renata, obrigado aí pela transmissão hoje. Bom, a gente vai aprendendo aí a questão da transmissão, né? A gente vai diminuindo os defeitos especiais. Existem outros casos também de concordância que são chatinhos com a vida da gente. Tem um que eu acredito que eu já quero falar agora, tá? Já quero falar agora a respeito dos pronomes relativos, tá? Que e quem. Anotem aí, pronomes relativos, que e quem. O que e o quem. Se não quiser pôr nomenclatura técnica, pronomes relativos, tal, então coloca só assim, que e quem. Que barra quem. Então, aqui. Fui. Aí nós vamos pôr um desses pronomes. E aqui vamos pôr o verbo comprar. O presente. O presente. Vamos pôr aqui dentro o pronome relativo que. O pronome relativo que. Tá? E o verbo vai ser o verbo comprar. Comprar. E aí, como que vai ficar lá dentro esse verbo comprar? Vamos pegar agora a B aqui. Vamos já fazer uma B. E na B vamos utilizar o quem. Tá? Vamos utilizar o quem. Não, essa é a A. Já estou pensando na prática. Essa é a A. Vamos fazer uma B. Fui eu. Aqui vou utilizar o quem, o mesmo verbo comprar o presente. Quem arrisca A, quem arrisca B?
Olha, mais para frente eu quero falar sobre os livros que eu ainda não postei, tá? A turma que está sendo muito paciente comigo, porque ainda não foram os certificados, tá ok? Tá tudo aqui sendo feito, houve um imprevistinho logístico, mas ninguém será esquecido, tá ok? Olha, a Helenara e a Marina Pinheiro. Temos mais uma Marina aí com a gente. Olha só, a Helenara diz que aqui fica um fui eu. Deixa eu ver se o vermelho... É que esse vermelho nosso não tá amigo, então vai ser com poucas cores mesmo. Fui eu que a Helenara colocou aqui. Comprei. Comprei, certo? E a Marina Pinheiro colocou fui eu no B, colocou fui eu quem comprou. Fala, Cris, minha amiga, sempre junto aí, prazer reencontrá-la virtualmente. E aí, fui eu que comprei, fui eu quem comprou. E aí, qual será o certo? Né? Olha só, no que, quem é o sujeito desse verbo? O sujeito está antes do relativo, está antes do que, né? Então eu preciso concordar obrigatoriamente com esse sujeito. Então, parabéns aí, Vivi. Vamos chegar lá. Olha só, então a Helenara falou, fui eu que comprei. Correto, tá? Porque se eu tirar esse que daí do meio, se eu tirar esse que daí do meio, né, tirar o pronome relativo daí do meio, vai ficar eu comprei. Eu comprei. Fui eu que comprei. Então, a conjugação se deu entre o verbo e o pronome que está antes do verbo. Ou, se não for um pronome, se for foi Maria que... Aí eu penso aqui em cima, Maria comprou. Foi Maria que comprou. Né? Então, eu tenho que concordar obrigatoriamente com o elemento que está... esse verbo que está depois do que, ele obrigatoriamente tem que concordar com o elemento que está antes. Mas e no caso do quem? No caso do quem, eu tenho uma opção aí. Eu tenho uma possibilidade de escolha, tá? No caso do que, eu tenho uma possibilidade de escolha. Uma expressão errada na TV, alguém disse, fui eu quem... Então, Marina, é curioso isso, Marina. Eu também não gosto muito da sonoridade, mas no caso do quem, tá? Ele permite que eu concorde com a terceira pessoa e ele permite também que eu concorde com o elemento que está antes. Então, fui eu quem comprei. Comprei também é correto. Curiosamente, também é correto. Eu também acho que sou estranho, tá? Mas aqui eu tenho duas formas corretas quando o elemento relativo aqui, tá? Que está no meio é o quem. Quando é o que, obrigatoriamente, obrigatório concordar com o que vem antes, que no caso aqui é eu. Agora, quando é o quem, eu tenho duas possibilidades. Ou eu conjugo o verbo na terceira pessoa do singular,
ou eu conjugo o verbo na terceira pessoa do singular, ou então eu concordo com o elemento que vem antes, tá joia? Então, olha só, vamos tentar ilustrar melhor isso aí. Vamos tentar dar mais contexto. Vamos tentar dar mais contexto para isso aí, tá? O que, eu acho que já está mais claro. Agora vamos tentar dar mais contexto para o quem. Vamos tirar o eu, vamos pôr um plural aí, vai. Primeiro, qual é a terceira pessoa do singular? Quando eu penso em conjugação, eu sou obrigado a pensar naqueles pronomes do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, não é isso? Então, a terceira pessoa aqui do singular, vamos pensar aqui. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aí vamos colocar aí o verbo viajar, sei lá. Eu viajei, tá? Com J, que é do verbo, não é viagem, né? Tu viajaste, T, sem S, porque é no vós que vai ter S, tá? Ele viajou, tudo J. Nós viajamos, vós viajastes. Aí sim com S, né? No tu não tem S, em se tratando de presente, tá? Do indicativo. Ou aqui, perdão, em se tratando do passado, do passado perfeito aqui do indicativo. E eles viajaram. Viajaram, certo? Perfeito. Então tá, a terceira pessoa do singular tá aqui, ó. Terceira pessoa. Terceira pessoa. Lembrando que essa pessoa não é só o ele, tá? Essa pessoa é o ele. O que mais que cabe aqui? O ela e o você. O você também é terceira pessoa. Também é terceira pessoa. Ele viajou, ela viajou, você viajou. Né? Então, quando se fala de terceira pessoa do singular, o você também está aí, tá? O você também está aí, pelo menos para estudarmos a conjugação. Então, se for o que, eu vou concordar com o elemento que vem antes. Fomos nós. Fomos nós, vou colocar aqui destacado, que para o litoral. Em se tratando do que, eu tenho que concordar com o elemento antecedente. Nós viajamos. Fomos nós que viajamos. Simples assim. Fomos nós que viajamos. Obrigatório. Essa é a regra obrigatória. Perfeito, Helenara. Boa noite, Maria Keiko, com a gente. Que maravilha. Esmeralda. Isso, ambos corretos lá naquele caso, que é o que a gente continua contextualizando aqui. Tá, agora vamos colocar o quem. Vamos colocar o quem aqui dentro. Vamos colocar o quem. Quem?
o quem, ele dá duas possibilidades. Ele pode trabalhar exatamente, tá? Ele pode trabalhar exatamente igual ao que, ou seja, ele vai concordar com o elemento que está antes, então aqui já está correto. Fomos nós quem viajamos para o litoral. Eu também acho meio estranho a sonoridade, mas a regra está correta. Só que o quem, ele também pega carona se eu quiser, se eu achar que soa melhor, tá? E as duas formas são aceitas pela gramática. O quem, ele pega carona aqui, ó. Ele pode trabalhar indiferente do que está antes, ele vai fechar os olhos para o que está antes, se eu optar pela segunda forma. Ele vai fechar os olhos para o que está antes e ele vai concordar com a terceira pessoa do singular. Eu pus um P ali, não de plural, de pessoa, tá? Terceira pessoa do singular, né? Então, fomos nós quem... Terceira pessoa, ele viajou, você viajou, ela viajou, essa é a terceira pessoa. Então, quando existe um quem, eu posso ignorar todo o restante da frase, e conjugar na terceira pessoa do singular. Então, fomos nós quem viajou. Também está correto. Estranho para alguns, né? Estranho. Mas depois que a gente domina, isso tem que deixar de ser estranho, a gente tem que estar na cabeça da gente. Então, o quem, esqueci de pôr o M aqui, ele pode seguir a mesma regra do que, assim como também ele pode concordar com a terceira pessoa do singular. Tá ok? Clareou aí? Em se tratando... Opa, abraço para o meu amigo Iacito, da Ajudemo, Moçambique. É isso aí. Bom, seguindo aqui, quando nós tratamos de, ainda falando de sujeito com vários elementos, tá? Quando nós, voltando lá, né, nós falamos de sujeito com dois elementos, né? Quando nós, voltando para aquele elemento, voltando para aquele item, sujeito com mais de um núcleo, com mais de um elemento, tem um item que eu talvez não deveria deixar passar, tá? Existem casos em que o sujeito ele é composto, mas ele é composto por elementos que são parecidos, não são sinônimos, não são exatamente sinônimos, mas que têm ideias sinônimas, né? Ideias sinônimas. Deixa eu ver se eu encontro aqui algum exemplo para facilitar. Bom, vamos ver aqui. Não encontrei, mas vamos ver se a gente cria. Não. Olha, aqui eu tenho... são verbos? Não são verbos, tá? Por que não são verbos? Porque dá para colocar o artigo na frente. Os sorrisos, os festejos, as danças. Tá? Se fossem verbos, seria sorrir, festejar, dançar. Aqui é a forma substantiva, né? Sorrisos, festejos, danças,
Vamos pôr aqui o verbo alegrar. Alegrar. Olha, quais são as coisas que a alegram ou a alegravam? Sorrisos, festejos, poderia haver um e aqui também, e danças. Então, se eu puser aqui um plural, sorrisos, festejos e danças, queria muito usar o vermelho, mas o vermelho não está nosso amigo. Vamos tentar. Sorrisos, festejos e danças, vão. Tá correto? Ou se eu quiser pôr no presente, alegram. Alegram. Tá correto? Sim, porque são vários elementos que a alegravam ou que a alegram, né? Sorrisos, festejos e danças. Agora, não vamos pensar exatamente no que diz o dicionário, mas vamos pensar assim no que diz a lógica. Sorrisos, festejos, danças, de certa forma não são sinônimos dentro desse contexto, né? Eles parecem ser sinônimos. Quando existe a ideia de sinônimo, não assim, ser sinônimo lá no dicionário, porque dançar e sorrir não são sinônimos. Mas dentro desse contexto, olha só, sorrir está bem interligado com a ideia de festejar, festejar está bem interligado com a ideia de dançar, né? Então, quando existem ideias que se parecem sinônimas, isso me permite colocar o verbo no singular, porque ele entende que todas as ideias, elas estão de alguma forma vinculadas. Então, sorrisos, festejos, danças a alegravam. Tá correto, né? Mas e se eu colocar sorrisos, festejos e danças a alegrava? Alegra. Todas as formas aqui estão corretas. Na primeira, eu concordei no plural, seja no passado ou seja no presente, eu concordei no o fato de que há vários elementos aqui, sorrisos, festejos, danças, então eu preferi fazer aquilo que a gramática tradicional diz, plural com plural, fui lá e pus o verbo no plural. Mas no segundo caso, e talvez num caso mais poético, tá? Isso aqui talvez sirva aí para pessoas que gostam de escrever poemas, ou para pessoas que gostam de escrever música, ou para pessoas que vão prestar o Enem e concursos, porque vai cair a exceção, não vai cair a regra, tá? Olha, eu subentendo que sorriso está interligado com festejo, que também está interligado com dança, e tudo são coisas positivas, e de alguma forma isso aí é sinônimo. Então, se é sinônimo, eu posso pôr o verbo no singular, como se tudo fizesse parte de um pacote só. Também não está errado. Também não está errado. Tá? Então, lembrando, quando eu tenho dois núcleos, acho que eu coloquei no exemplo diretor e coordenador, e uma ação, essa ação vem depois, essa ação tem que estar no plural, porque ela concorda com os dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos e essa ação vem antes, ela pode estar no plural ou no singular, concordando com o núcleo mais próximo. Aqui eu tenho dois ou mais núcleos, só que eles têm ideias que pode-se dizer que há uma conotação de que são sinônimos, de que são a mesma coisa, tá? Então, nesse caso, eu posso pôr no singular também. Olha só, aqui a gente já está falando das exceções, ali onde a porca torce o rabo.
né? Eu estou precisando trazer para vocês uma aula só de questões e de resolver questões mais para frente, para a gente rever isso aqui. Mas por enquanto vão tomando nota, tá bom? Outro caso também, deixa eu ver se até aqui alguém... essa dica aí, Helenara, essa o bicho pega, né? Ô, Nilma, seja muito bem-vinda, né? Inclusive, muito feliz que o pessoal da Ajudemo esteja aí, em nome do meu amigo Iacito, tá? Que tá 5 horas à frente da gente, tá já de madrugada assistindo lá de Moçambique, tá? E na semana que vem eu acredito que eu terei o privilégio de começar a transmitir o programa Lusofonia lá no canal deles. Muito obrigado pelo convite e vou divulgar aqui no meu canal, tá? Vou divulgar aqui no meu canal para que vocês possam assistir. Lá não vai ser necessariamente aula especificamente, mas vamos falar um pouco sobre as riquezas da nossa língua e com pessoas de diferentes culturas, né? De Moçambique, que é um país que fala português, né? Um país lusófono, um país irmão nosso, também de Angola e de outros locais onde se fala português. Então, obrigado por estar com a gente aí, meu amigo Iacito, pessoal da Ajudemo, que é uma organização sem fins lucrativos lá de Moçambique. Beleza. Outro caso, deixa-me ver aqui se vem um exemplo à mente. Cadê os exemplos, professor? Vamos ver se a gente cola um exemplo de alguém aqui. Se a gente não colar, a gente cria. Bom, então vamos criar juntos aqui, tá? Deixa me ver. Agora nós não vamos falar, é um outro caso em que o verbo também não aceita, aceita ficar no singular, tá? Mas agora não é um caso em que há necessariamente ideia de que são palavras com o mesmo sentido, mas palavras com uma ideia de gradação, tá? Com ideia de gradação. Aqui parece-me ter um exemplo interessante aqui. Um olhar. Aqui não é eu olho, tu olhas, tá? Ó, tem um artigo antes, então esse olhar aqui ele está na sua forma de substantivo. Quando eu digo um olhar, o olhar, não é verbo, tá? O verbo é se tivesse conjugado, aqui é na forma de substantivo. Um olhar, um gesto, um toque. Em época de pandemia, em época de pandemia vai ficar só no olhar mesmo e no gesto. Não é isso? Um olhar, um gesto, um toque. Aqui eu vou pôr o verbo marcar. O início daquele namoro. Olha que coisa romântica, hein?
um olhar, um gesto, um toque, verbo marcar, o início daquele namoro. Verbo marcar, vamos pôr no passado, tá bom? Vai ser no passado. Olha, aqui eu tenho a ideia, tá? Se eu puser marcaram, deixa eu voltar para vocês aqui, para eu ver se tem alguém comentando alguma coisa. A Helenara já deu uma luz aí. Alice Firmo, Brasil e Moçambique, tem tudo a ver. É isso, temos tudo a ver e muita coisa para aprender. Luzia, minha amiga lá de Angola, marcam. Aqui eu sugeri o passado, tá? Né? Eu acho que vocês responderam antes de eu sugerir, porque eu tô vendo aqui, para vocês fazerem a ideia, eu ainda estou me vendo aqui tomando água, então eu vejo com bastante delay, tá? Um olhar, um gesto, um toque, ó. Se eu puser assim, marcaram, eu tenho olhar, gesto e toque. 3 itens. Se são 3 itens e eu quiser colocar plural, eu posso pôr e tá correto. Mas, veja, aqui eu tenho uma coisa, né? O namoro começa assim, vai devagarzinho, né? A coisa gradativa, né? Então começou com o olhar, primeiro degrau, só aquele canto de olho, coisa e tal. Depois subiu mais um degrauzinho. Foi para um gesto. Opa! O gesto foi bem aceito. Subiu para mais um degrauzinho. Um toque. Bom, daí para frente deixa entre os dois. Nem vamos comentar, né? Então aqui eu tenho o que a gente chama de gradação. Gradação. Quando o meu sujeito é marcado por elementos que dão ideia de gradação, eu posso deixar o verbo no singular também. Então vai ficar marcou. Um olhar, um gesto, um toque, marcou o início daquele namoro. Fica até muito mais poético, não é isso? Então, um olhar, um gesto, um toque, marcou o início daquele namoro, né? Então, nesse caso aqui da gradação, eu acho que fica muito mais interessante colocar o verbo no singular, porque eu entendo que tudo isso aqui é a gradação de uma ação só, de um sujeito só, de um elemento só, mas ele vem de forma gradativa. Então eu posso colocar, e até devo, tá? Posso colocar também no plural? Posso, também é aceito pela norma. Mas acredito que fica bem mais interessante, bem mais poético, bem mais agradável nesse caso, quando eu utilizo o singular. Beleza, beleza. Assim. Mais um caso aqui, mais um caso. Deixa-me ver até onde nós vamos, tá? Não quero pegar pesado, não quero pegar pesado. Vamos dividir isso em partes, tá? Vamos dividir isso em partes. Quando nós temos o sujeito, vai ser o último elemento de hoje, tá ok? Porque né, nós já combinamos aqui que aquilo que, né, a galera forte não é a galera que tem sede ao pote, mas é a galera que vai devagar, né, e que busca um resultado, né, que busca um resultado. Então, vamos por mais um elemento aqui. Quando eu tenho sujeito, mas mais um termo partitivo.
tá? Um sujeito mais um termo partitivo, mais uma expressão partitiva. Então, por exemplo, aqui nós temos a maioria das mulheres. A maioria das mulheres. Bom, não sei se isso condiz com a realidade, tá? Mas está aqui no exemplo que eu estou tomando aqui como base para a gente estudar, né? As mulheres que o digam. Aqui vamos pôr o verbo gostar. Zélia Duncan diz que as mulheres gostam de rosas, né? Tá. Aqui eu tenho um elemento no singular, a maioria. E eu tenho um elemento partitivo. Partitivo por quê? Porque não estamos falando do todo, estamos falando de uma parte, tá? Um elemento partitivo. Tá? Então aqui já saímos da gradação e estamos falando sobre elemento partitivo. Tá? Sujeito acompanhado de elemento partitivo. Sujeito mais elemento partitivo, ou seja, parte, né? Então eu tenho um singular aqui e no elemento partitivo eu tenho um plural. E agora, o meu gostar, vamos colocá-lo no presente? O meu gostar, ele vai concordar com maioria. Ó, maioria não são maiorias. Então, maioria está no singular. Ele vai concordar com maioria ou ele vai concordar com mulheres, que está no singular, no plural. Deixa eu ver aqui. Os engajamentos estão bons. Os compartilhamentos estão bons, mas na próxima eu vou pedir para a galera compartilhar mais conhecimento. Luzia, gosta ou gostam? Devagar e sempre para um melhor resultado, já ir sintetizando a fala de duas colegas, né? Então, olha só, eu posso, em havendo elemento partitivo, eu posso concordar com qualquer um dos dois. Então, a maioria gosta, tá correto? A maioria gosta ou a maioria gostam. Aí fica a sua escolha. A maioria gosta ou a maioria gostam. A maioria das mulheres, né, gosta, aí o gosta eu estou concordando com maioria, ou a maioria das mulheres gostam, aí eu estou concordando com mulheres. Em havendo elemento partitivo, nós podemos concordar com um ou com outro. E como que fica isso? Vamos pôr mais um caso aqui, vai. Vamos pôr mais um caso aqui. Vamos pôr mais um caso para fixação, questão de fixação. Grande parte
da turma é ou são. Calma aí. Vamos tirar o da turma, porque aqui eu só tenho grande parte é singular. Turma também é singular, então não vai dar para avaliar. Dos alunos aqui tudo vai depender do que eu colocar, tá? É ou são, e aqui na frente eu vou pôr, e aqui eu estou me referindo à nossa galera aqui, dos fortes, persistente. E aí? Eu tenho, olha só, grande parte está no singular. E eu tenho um elemento partitivo aqui que está no plural. Plural. E agora? Se eu tenho elemento principal no singular e elemento partitivo no plural, eu tenho a opção, não é isso? Então, se eu preferir, eu concordo com grande parte. Grande parte dos alunos é firme e persistente. Grande parte dos alunos é firme e persistente. Tá correto? Corretíssimo, porque eu estou concordando com grande parte que é singular. Mas também está correto se eu concordar com o partitivo, o elemento partitivo, que é o dos alunos, que está no plural. Então, também está correto se eu disser que grande parte dos alunos são firmes e persistentes. Firmes e persistentes. Tá? E como que fica isso? Como que fica isso? Só para dar uma clareada sobre algo que vamos tratar no próximo encontro. No próximo encontro. Tá? E se esse elemento partitivo estiver acompanhando aqui uma porcentagem. Então, eu tenho aqui uma porcentagem, não pode ser 1%, porque 1 é singular, né? Quer dizer, até poderia ser, mas para a gente ser prático aqui, vamos falar de plural, né? Vamos sempre contrastar plural com singular. Vamos sempre contrastar. Então, aqui, né? Nossa turma aqui é firme e forte, então eu vou colocar assim: 80% da turma. 80% da turma. Aqui eu tenho um singular, um plural, porque 80 é plural, mais de 1 é plural. Menos de 1 é singular. Meio é menos de 1, é singular. 0 é menos de 1, é singular. Né? Mais de 1 é plural. 80% aqui eu tenho um plural. Da turma, aqui eu tenho um singular. Aqui eu tenho um singular. O que vai acontecer aqui? A mesmíssima regra do restante. Eu posso concordar com o plural, com o 80,
Então vai ficar 80% da turma são firmes e persistentes. Tá correto, porque 80 são firmes e persistentes, né? E eu posso concordar com turma, que está no singular, né? A turma é firme e persistente, né? Então 80% da turma é firme e persistente. Em havendo percentual, Marina Pinheiro, nosso próximo encontro é depois de amanhã, no mesmo horário, tá bom? Quinta-feira, às 8 da noite, aqui de São Paulo, horário de Brasília. Tem nossa amiga Brenda, que está no México. Lá para ela são 2 horas mais cedo. Tem o nosso amigo Iacito, que está em Moçambique. Para ele são 5 horas mais tarde. Nossa amiga Luzia, que está em Angola, são 4 horas mais tarde. E olha só quanta gente aí, que maravilha, né? Vamos continuar compartilhando isso, galera, trazendo a molecada. Eu lamento tanto que a nossa molecada aqui, tá? Molecada que eu falo sem desrespeito, tá? Mas assim, a gente vê regiões em que há dificuldade de acesso à internet, dificuldade... Isso é interessante, a variação linguística, é verdade. Na África vocês dizem percentagem, é verdade. Nós aqui dizemos porcentagem. Percentagem a gente também usa, mas é menos comum no nosso caso. Tá? Então vamos compartilhar isso, vamos ser multiplicadores disso, tá bom? Do conhecimento, tá? Vamos ser multiplicadores. Olha só, o 80%, se não tivesse o elemento partitivo, e aqui eu já estou adiantando um pouquinho do nosso próximo encontro. Quando não há o elemento partitivo, aí o número é quem manda. O número é o rei da parada. Tá. Então, se tiver 80%, a tentativa de fazer uma coroa aqui, tá? 80% da turma, 80% do grupo, etc. Aí você concorda com 80%, 90%, 5%, ou turma, grupo que está no singular. Agora, quando não tiver o elemento, aí você olha somente para o número aqui. Você olha somente para o número e é ele que manda. Tá? Então, não havendo elemento partitivo, esqueça dessa opção que está no singular, porque 80 é plural. Em não havendo elemento partitivo, 80% são firmes e persistentes. 80% é firme e persistente, está errado, tá bom? O número, ele manda na parada quando não existe um elemento partitivo junto com ele. Eu devo concordar sempre com o número. Olha só quanta coisa tem de concordância verbal, né? E nós vimos hoje aí um primeiro passo em relação à concordância verbal. Eu acredito que na quinta-feira eu vou trazer alguns exercícios, inclusive do que a gente já viu nos encontros anteriores, para a gente contextualizar isso, para isso não ficar muito assim, muito distante na memória. Então na quinta eu pretendo nem esticar tanto em novidade, mas eu pretendo trazer exercícios para a gente ter a chance de rever, porque a revisão, a repetição é a mãe da retenção. Não é isto? Então tá ok. Deixa-me ver aqui, ainda assim, né? Pelo menos mais uns minutinhos aí a gente tem. A saudade, a nostalgia,
o gosto de viver. O gosto de viver. O verbo tirar, tá? O verbo tirar. O verbo vai ser tirar. E vamos colocar no passado, tá? No pretérito imperfeito, aquele que geralmente termina com, né? Que senão eu vou dar resposta. Vamos, ou então se sair outro tempo não tem problema, né? Vamos tentar resolver isso aí, ó. A saudade tem dois núcleos aqui. A nostalgia. Olha só. Tem dois núcleos? Eu posso colocar no plural. Posso colocar. Tiravam-lhe o gosto de viver. Coloquei no plural, ficou certo? Ficou. Mas se eu só pensar que o plural está certo, primeira coisa, eu tiro a chance de fazer a minha frase ser poética. Segunda coisa, lá no teste do Enem, lá no teste lá de concurso e tal, eles não vão pôr o óbvio. Eles não vão pôr o óbvio. Senhoras e senhores, acho isso desnecessário. Sim, é aquela questão que a gente tratou, né, Luzia, na aula anterior. Colocação pronominal. Boa, boa. Vamos tratar, sim, de colocação pronominal, viu, Marisa? Vamos, ao longo dessas terças e quintas, vamos tentar, pelo menos nesse mês aqui, manter essas terças e quintas, tá? Já estou anotando aqui. Colocação pronominal é muito importante, muito importante. Então, já estou anotando aqui a sugestão da Marisa, que inclusive, muito obrigado, ela está compartilhando no Facebook dela, é uma compartilhadora. Tá? Obrigado por mim, pela nossa turma e pela galerinha aí que tem você no Face, né? É útil para todos. Olha só que aqui eu tenho saudade e nostalgia, que não são um sinônimo exato lá no dicionário, mas que são ideias parecidas, né? Nostalgia, saudade, são ideias sinônimas. Então, fica mais poético, fica mais interessante se eu colocar tirar-va-lhe, né? Quando tem ideias aqui do que? Sinônimas entre elas, né? Sinônimos, né? Quando tem ideias sinônimas, dois núcleos com ideias sinônimas, né? Eu até diria que é preferível colocar no singular, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum aqui para a gente refrescar dessas regras mais... dessas regras que a gente... Ah, sim, tem mais um aqui que vale a pena. Pelo menos mais um aqui, que eu vou pôr como A e B. Para a gente deixar a coisa bem fixada hoje. Fechar aí com chave de ouro. Mariette e Júlio ao encontro. Vamos pôr no futuro aqui, já vão pensando aí, tá? O verbo vir. Vamos pôr no futuro, tá? Agora, invertendo aqui, essa é a A, não sei se estou na frente, essa é a A e agora aqui a B. O verbo vir. Vamos pôr numa sequência que faça mais sentido a frase. Ao encontro
Mariette e Júlio. É exatamente a mesma coisa, só com uma inversão. Aqui eu tenho um sujeito composto por dois núcleos, os dois agem. E esse sujeito, ele vem depois e o verbo vem antes. E aqui eu tenho um sujeito composto por dois núcleos. Os dois são agentes, mas o verbo vem depois. Então, verbo depois. Verbo depois do sujeito com dois núcleos. Se for sujeito com um núcleo só, aí esquece. Sujeito plural, verbo plural, tá? Aí esqueçam, essas regras aqui são as regras de exceção, tá? Um núcleo só não entra nisso aqui, tá bom? Então vamos ver aqui. Mariette e Júlio, e aqui eu tenho o sujeito composto por dois núcleos, só que o verbo, nesse caso, vem antes, né? Verbo antes. E aí, no A, como é que fica? Já tem uma resposta aí da Helenara, todos concordam? A Helenara colocou que Mariette e Júlio virão. Virão. Cuidado, porque se eu ponho um M no final, fica viram, e ainda do verbo ver, né? E fica no passado. Vamos ver aqui, meu amigo Iacito. Aqui ouço sempre os responsáveis da segurança pública em Moçambique dizendo: não há nada que persegue ordem e tranquilidade pública. Veja, a frase está no singular. Isso vai ser para o nosso próximo encontro, o Iacito, porque aí nós temos a ordem e tranquilidade pública, porque aí nós temos o nada, tá? Nós vamos falar sobre o tudo, o nada, mas é interessante você ter levantado essa questão, né? Aí a Cris pôs no passado, né? Também pode ser no passado, vieram, né? Aqui eu pus futuro, digamos que fosse passado, vieram, né? Vieram, não sei se está possível de enxergar aí. Então vieram, ou então virão, né? Vamos manter o futuro, vamos manter o vieram, tá correto. A Cris me deu a grafia correta do passado, porque muita gente confunde o aotil aí, né? O M é passado, o aotil é futuro. E deixa eu mudar a cor aqui, eu queria dar mais variedades de cor, porém, vamos pôr uma cor aqui que ajude na visibilidade. Então, se o verbo é depois, eu tenho, pode ser no passado, como a Cris colocou, vieram, ou pode ser no futuro, né? Virão. Mas veja, é plural. Quando o verbo é depois. E quando o verbo é antes, em havendo dois núcleos, na B, né? Em havendo dois núcleos, eu posso fazer exatamente como eu fiz na A, né? Virão, porque eu estou me referindo aos dois, mas eu posso concordar também só com o elemento que está mais próximo. Então ficaria virá. Virá. Por quê? Mariette virá ao encontro. Ah, estranho, mas aí parece que o Júlio não vai vir e tal. Então, você pode preferir utilizar o plural, afinal de contas é opcional. Quando está depois é obrigatório o plural. Plural obrigatório. Quando está depois não tem o que chorar, é obrigação fazer no plural. Quando está antes, o plural ele é opcional. Eu posso deixar no plural ou eu posso deixar no singular concordando só com o mais próximo,
né? Quando está antes. Né? Mas você pode também usar o plural. Importante é saber que o singular é aceito. Por que isso é importante? Porque é nas exceções que eles tentam pegar a gente, né? E não queremos cair nessas exceções. Tá ok? Tem bastante coisa ainda. Olha, talvez mais uns 2 encontros falando sobre concordância verbal, de uma forma leve, como estamos fazendo. E eu vou trazer mais frases para a gente praticar um pouco mais na quinta. Então vamos ver a galera forte, a galera firme, que virá, tá? Quantos da turma virá, né? Para a quinta-feira, né? Ou quantos da turma virão, já que quantos é plural, né? Para a quinta-feira, para mostrar que são da galera dos persistentes, beleza? Eu, antes de concluir hoje, eu disse que queria falar a respeito. Bom, ficou claro até aqui, queria uma consideraçãozinha aí do pessoal, queria um feedback. Aula 1000, obrigado Marisa Ribeiro. 1000 é ter vocês aí junto com a gente, tá? Tem uma turma que está sendo muito paciente comigo, está esperando postagem de livro, está esperando a postagem dos certificados, tá? Das aulas. Obrigado, Cris, minha amiga Cris. Certo. Tem uma turma que está esperando e eu realmente assim estou demorando em emitir, né? Primeira coisa, quando nós começamos aqui com as aulas transmitidas, houve uma procura que me surpreendeu, tá? Houve uma procura que me surpreendeu. E isso é muito bom, né? Mas não é só esse o fator, tá? Não é só esse o fator. Eu cheguei a conversar, eu fiz uma live aí de vez em quando lá no Instagram, @professor Jaci Souza. Eu abro umas lives informais lá no Instagram, que ainda não me segue lá. Já abri live informal aqui também no Face, tá? E no Instagram, quem ainda não me segue, quem tem Instagram, peço para que me siga lá. Às vezes eu abro umas lives informais, até batendo papo, fingindo que toco violão, etc. Tá? Então, professor Jaci Souza. Jaci Souza. E tem uma galera aí que já até meio que me acompanha lá quando eu estou sem sono. Oh, prazer, muito obrigado, Daniela Andrade. Puxa, que bom. Gratidão mesmo. Prazer é ter vocês aí. Às vezes, meia-noite, eu sou muito de perder o sono, tá? 1 da manhã eu abro uma live lá e vamos bater papo, né? Faço muito isso. E eu fiz uma live de desabafo. Eu estava meio atravessado na garganta, uma coisa aqui, embora se refira a amigos, tá? Se refira a amigos, tá? Mas assim, fiquei meio assim com uma situação que me aconteceu. E eu fui convidado para participar de uma live, não essa aula aqui que eu faço individual, eu mesmo aqui ligando o celular e tudo. Fui convidado para participar lá como músico, tocar um violão base e tal, fazer uma live junto com amigos, tá? Não estou falando mal dos amigos de jeito nenhum. Porém, eu percebi uma falta de cuidado lá. E quando eu percebi isso, já estava rolando e teve uma audiência muito grande aqui na região, o pessoal compartilhou, estava concorrendo a prêmios, então teve uma audiência muito grande e o barco já estava andando.
E o que eu percebi foi assim, por trás das câmeras eu percebi uma falta de cuidado com, né? Eu preferi tomar ali minha Fantinha, preferi nem tomar bebida alcoólica, embora tenha sido uma live de música, embora tenha sido um ambiente descontraído, mas eu fiquei ali no meu canto e tal. E eu notei ali que por trás das câmeras não havia uma preocupação muito grande com o distanciamento, tá? Com o distanciamento, e né, houve muitos abraços, etc. Enfim. Quando eu vim para casa consciente de que eu estive em um ambiente de exposição. Estamos numa época de cuidados, tá? E eu vim para casa consciente de que eu estive num ambiente de exposição. Considero que eu tenho uma imunidade boa, considero que eu tenho uma idade legal, né? Mas ninguém deve se julgar forte ou fraco demais. E regra é regra, né? Seja você uma criança que dificilmente vai ter... que provavelmente vai ser assintomática, mas ainda não temos uma vacina, então todos nós temos que, pelo próximo, tomar cuidado. É assim que eu entendo. Mas lá, quando eu já estava gravando, eu não seria o chato de largar a live no meio do caminho. Quando eu já estava gravando, eu percebi uma falta de cuidado muito grande e já estava rolando com mesa de som, com uma coisa tecnológica e tudo. E no dia seguinte, nos 2 dias seguintes, eu senti febre. Né? Aí no terceiro dia eu senti que não houve mais a febre, eu pensei, então tranquilo. E no quarto, isso terceiro dia, quarto, quinto e sexto dias, eu senti muita fraqueza. Né? Talvez, não sei se chegou a ser possível, mas na terça-feira, possível perceber, mas na terça-feira aconteceu que eu até, assim, fiz esforço físico, tá? Eu puxava o ar forte ali, não sei se apareceu uma respiração ofegante, e eu percebi esforço físico até para apagar o quadro na terça-feira. Então, entre terça e quinta-feira eu fiquei com sensações assim. Aí eu fui errado em não ter corrido, tá, para procurar atendimento médico, ou pelo menos aqui estão sendo feitos testes de farmácia e tal. E tudo isso passou. Na quinta-feira passou, de quinta para cá estou 100%. Mas eu tenho aqui à minha disposição, me apoiando meus irmãos e tudo. Porém, eu estou mantendo, tenho meus irmãos aqui no mesmo quintal que eu. Porém, eu estou mantendo distância deles até que haja um período, tá? Eu não fui investigar, se eu for fazer um exame agora, eu vou fazer de sorologia para saber se eu tive a Covid. Muita gente já teve, muita gente ainda vai ter, tá? E o que acontece é que eu percebi que eu estive em um ambiente de muita exposição. Eu tenho um irmão que tem bronquite, tal, tenho uma cunhada que é asmática, e o que eu estou fazendo, eu não estou contando com a ajuda de ninguém, nem para ir até o correio postar alguma coisa e tal, porque seria uma forma de desrespeitar o distanciamento, até porque eu, embora não fui até os médicos, mas eu tenho suspeita de que eu possa ter tido Covid. Talvez foi um outro resfriado, foi qualquer outra coisa, mas eu fiquei 3 dias especialmente, fiquei sentindo uma dificuldade pulmonar, que eu preferi não falar isso anteriormente, tá? E então, por conta disso, as pessoas que estavam dispostas aqui a me ajudar, eu falei, não, eu vou atrasar minhas coisas, né?
mas eu vou ficar aqui em casa, eu vou cumprir os 14 dias de segurança. Eu já estou completamente bem, né? Graças a Deus, completamente bem. Mas assim, o que há de ser feito fora de casa, etc., eu mesmo vou fazer. E agora, quinta-feira, está completando esse período de segurança, porque eu não quero ser retransmissor de nada se é que eu tive Covid, tá bom? Então, se tiver alguém que está aí aguardando o certificado, porque houve uma turma que eu ofereci certificado e ainda pretendo fazer isso, tá? Mas não vou mais fazer sozinho, agora já estou vendo alguém aqui para me assessorar, só vou fazer quando tiver alguém para me assessorar, mas ainda que tivesse alguém para me assessorar, eu ia pedir para que ficasse distante de mim e vai me assessorar de que forma, estando fisicamente distante de mim, né? Então, eu não cheguei a explicar isso lá no grupo, né? Porque essas pessoas que se matricularam no curso, eu montei um grupo que vai durar até a gente fechar toda essa conversa, até eu corrigir os exercícios de vocês, até eu certificar vocês. E tem a turma também que encomendou o meu livro, tá? E eu estou em atraso para postar, tudo por conta não de falta de compromisso, preciso esclarecer isso, tudo por conta, pelo contrário, do meu compromisso com não descumprir as regras. Estou, graças a Deus, me sentindo muito bem, tá? Mas eu preciso agora esperar o tempo recomendado para caso eu tenha adquirido Covid, eu vou marcar agora um exame sorológico para saber, tá? Caso eu tenha adquirido Covid, não foi uma coisa muito forte no meu corpo, uma coisa que me durou 3 dias aí de sensação, pode também não ter sido Covid, mas eu achei por bem não ter contatos exteriores nesse período, então quero deixar aí esclarecido, tá? Quero deixar esclarecido o porquê de alguns atrasos em relação aos livros que eu disse que ia postar. Hoje mesmo, né? Na aula passada eu comecei falando, quem compartilhar e comentar vai concorrer a um livro. Eu já marquei o nome, não está aqui agora, mas já marquei o nome da pessoa que ganhou da aula passada, tá bom? Na semana que vem vai ser postado para sua casa. Hoje eu preferi não fazer isso para eu não me sobrecarregar ainda mais. Eu vou esperar esses 14 dias que vão, 14 dias de segurança que vão expirar aí na quinta-feira, e a partir de sexta eu me sinto à vontade para fazer as coisas com responsabilidade social. Então eu queria hoje usar o finalzinho para falar a esse respeito, tá bom? A gente é professor, a gente gosta de ir pelo caminho correto, tá? A gente aparece aqui, põe voluntariamente ou não, ganhando alguma coisa ou não, a gente põe a cara aqui na frente das câmeras, tá? E nesse momento, para vocês, aparecem os números de visualizações, de pessoas que curtiram, mas para mim aparece o número de pessoas, tá? Qualquer hora eu vou compartilhar isso com vocês, tá? Quem tem página aí sabe que aparece o número de pessoas que foram direta ou indiretamente atingidas pelas suas publicações, tá? Nesse momento, não estou falando de visualizações, tá? Visualizações, vocês conseguem ver, acredito, quantas nós já tivemos, tá? Até agora. Mas eu não estou falando de visualizações, eu estou falando de pessoas direta ou indiretamente alcançadas pela nossa publicação. Faz 1h40 que a gente está aqui conversando e nós já temos mais de 4.200 pessoas alcançadas, tá? Isso não aparece para vocês, aparece para o administrador da página, que sou eu.
Então, eu acredito que o que eu falo aqui, a minha postura aqui, é de uma responsabilidade muito grande, né? Seria muito mais sensato da minha parte não falar nada, ficar quieto, do que chegar aqui para ser um irresponsável. Então, essa prestação de contas, ela é necessária. E eu agradeço pela paciência dos que não me cobraram, vocês estão quietinhos lá no grupo, né? Os que estão nesse grupo. Tá? Eu vou formar outros grupos depois, mas antes vamos criar as estratégias para isso, grupos de estudo. Vocês que estão quietinhos lá não me cobraram, sem saber o motivo, só hoje eu estou falando o motivo. Tá bom? Esse desabafo, Cris, realmente o que acontece... Ah, você assistiu às 11, tá, Mas eu acabei depois excluindo esse desabafo, porque eu não quero desafeto ainda mais com amigos podem não entender bem, né? Puxa, Marina Lutke, percebeu que eu não estava bem, puxa, obrigado pela sensibilidade. Realmente eu não sabia porquê, mas na terça-feira eu transpirava e eu ofegava demais. E você está na frente de uma câmera aqui, você tem uma responsabilidade. Então, às vezes, você confunde. Será que estou nervoso e tal? Mas aí, fora da gravação, eu percebi que eu continuava do mesmo jeito. Então, eu notei que eu não estava fisicamente legal e eu tinha sido exposto a uma situação em que as pessoas usavam máscara na frente das câmeras, fora das câmeras, não. Quando vieram me cumprimentar, eu fiz assim, para tocar só no cotovelo, mas aí já vinha outro por aqui, me abraçava, e músico é muito expansivo e tal, né? Não vou levá-los a mal, é uma forma de não pensar na coisa, não posso, sabe? É como se fosse uma irmandade, músico é muito expansivo, mas é um momento muito delicado em que às vezes o seu gesto de amor, você não sabe, aquela pessoa ali é jovem, mas você não sabe os pais, as mães, o tio, o avô dela, né? Então é um momento em que a gente tem que estar atento, né? Mais do que bandeiras, não, eu acho que parar é besteira. Eu acho que a quarentena absoluta, aí eu tô falando de mim, tá? A quarentena absoluta que a gente teve, eu acho que ela mais fez trazer desemprego. Esse é o meu olhar, tá? Mas eu acho que um oba-oba é dizer que a doença não existe, sabe? Por que não o bom senso? Por que não sair de casa quando tem que sair de casa, mas respeitar que existe uma doença e que ainda não tem vacina e que ela tá matando gente todo dia, né? Então é um desabafo necessário aqui. Deixa eu ver aqui. Cris, as pessoas esquecem dos cuidados, mas o vírus está atento. O vírus está atento. O vírus não respeita a quarentena, o vírus não respeita se você está na tarja laranja, amarela, ele não quer saber disso, né? Diga-se de passagem, essa semana eu fiquei muito assim porque eu passei pelos bares daqui e eles não abriram com distanciamento, eles simplesmente abriram. Quem é de Ferraz aí né? Vai saber do que eu estou falando, né? Ontem não podia, hoje já pode, todo mundo junto, a molecada com aquele narguilé trocando de uma boca para outra e tal. Puxa vida, cadê o meio termo? Cadê o bom senso, né? Daqui a pouco vamos ter um contágio gigantesco de novo, um aumento de mortes, né? Que é o que não se deseja. E vamos ter as pessoas voltando a ter que fechar os seus comércios, mandar os seus funcionários embora, uma quebradeira geral, porque na hora em que flexibiliza não há o bom senso. E aí a culpa é do político? Não, não é. A culpa é da população. A culpa é da população. É minha mesmo, é sua mesmo. É de quem não põe a mão na consciência, né? É de quem não põe a mão na consciência. Obrigado, Luzia, parabéns. A Covid está a ser propagada por causa da irresponsabilidade de muitos. Igualzinho aqui no Brasil, Luzia. Aqui na Grande São Paulo, especialmente, posso dizer pela minha região. Marisa. Marisa, eu vou... me dar um alô pelo WhatsApp,
tá? Você clica lá no Língua Portuguesa, vai aparecer o link para o meu WhatsApp e eu vou te pôr lá no grupo, tá? Mas assim, até sexta-feira eu vou estar meio quietinho no grupo, eu tô pondo essas postagens em dia, tá? Para ir bonitinho para casa de todo mundo. E semana que vem a gente tenta organizar melhor o funcionamento desse grupo, tá bom? Estou bem, Brenda, muito obrigado, estou bem sim. Nem queria falar a esse respeito, mas eu acho que tem coisas que se tornam responsabilidade social da gente, tá? E, pessoal, do mais eu tenho que ficar muito agradecido por vocês fazerem parte, por disseminarem tudo isso, tá? É assim, vocês têm que ser fortes e eu tenho que ser forte aqui também. Por quê? Porque o que a gente está fazendo é disseminar conhecimento, né? Ficar esperando o poder público, mas aquele ali parece que está levantando bandeira política, aquele ali está levantando bandeira ideológica, aquele ali não sei o que lá, fóbico, aquele... Enquanto fica toda essa discussão, e cadê? Quem faz alguma coisa para trazer conhecimento, para trazer conscientização? Eu mesmo, eu sou um professor e os professores que aí estejam brasileiros, né, sabem que geralmente você precisa ter 2 vínculos, né, porque as escolas aqui pagam aquela coisa, né. Sou de Ferraz, Ângela. A Ângela está aí, minha colega professora lá de Indaiatuba. Então a Ângela está aí para não me deixar mentir. Um abraço, Ângela. O que acontece? É muito comum que o professor aqui do Brasil trabalhe em mais de uma escola, tenha mais de um vínculo, né? E nesse momento eu tenho um vínculo com o estado de São Paulo e um vínculo com a prefeitura de Guarulhos, né? Desde 2008 com a prefeitura de Guarulhos. E o que acontece nesse momento? Eu estou trabalhando de maneira reduzida, tá? Por estar trabalhando de forma remota, pelo menos para mim, não estou dizendo que para todos os professores está assim. Tem colegas meus que estão se queixando de que o trabalho em casa está rendendo ainda mais do que o trabalho presencial. Então, cada caso é um caso. Mas no meu caso, o trabalho em casa está sendo de forma reduzida. Se eu já tenho uma comunidade de mais de 100 mil pessoas no Face, se eu tenho uma comunidade aí com mais de 4 mil no Insta, né? Pretendemos começar a trabalhar obrigado, né, por quem já procurou o professor Jaci, obrigado a quem já procurou o professor Jaci lá no YouTube, já se inscreveu, porque eu vou começar a trabalhar YouTube também. Então o que acontece? Eu já tenho uma voz, né? Já tenho uma voz com bastante poder de ecoar. Por que é que eu vou fazer o básico do meu trabalho? Puxa vida, eu estou aqui lecionando, pronto, simples assim. Pelo menos durante o mês de agosto eu me sinto bastante confortável em continuar fazendo isso, né? Em setembro, talvez o meu tempo vai reduzir, estão prevendo volta às aulas presencial, acho que isso aí... Não sei, tem que pensar isso com muita responsabilidade para não aumentar o contágio, né? Vamos ver se vai ficar para setembro mesmo. Só que aí em setembro a gente muda a hora, a gente reduz, a gente põe para o fim de semana, mas pelo menos em agosto eu me sinto confortável que continuemos nas terças e quintas às 8 da noite, né? E o meu amigo tá firme ainda lá, o meu amigo Iacito. Ele está me lembrando do programa Lusofonia, tá? Do programa Lusofonia. Eu vou digitar aqui amiracetv.com. É só isso, né, Iacito? amiracetv.com. Deixa eu ver se dá o link.
Calma aí. Calma aí, alguma coisinha tá errada aqui. É a Miraci.tv, eu acredito. www.a. Eu vou pedir para que vocês curtam esta página. O meu amigo Iacito, ele é lá de Nampula, uma província de Moçambique, tá? E ele é de uma organização, ainda deu coisa... eu pus BR, aí que não vai funcionar, BR é de... Obrigado, Eni, obrigado, vamos continuar, firme sim, Eni. Ainda é uma troca aqui, vocês firmes aí, eu firme aqui, vamos trocando. Obrigado, Iacito, obrigado. Eu vou copiar, tá? Apesar de você já ter colocado aí, mas eu vou copiar e vou colocar de novo, tá? Vou colocar de novo aqui, esse link gigantão aqui, tá? Esse link gigantão aí apareceu aí para vocês uma TVzinha, tá? É um canal de TV, tá? Ó, de Murupula, em Moçambique, tá bom? O que vai acontecer lá? O Iacito, tá? Nós temos tido uma... Deixa eu ver se consigo fixar. Não, porque eu estou pelo computador, senão eu ia fixar para ficar no alto. Eu peço para que vocês curtam esse canal de TV. O Iacito, ele é idealizador, tá? De uma organização não governamental que está ajudando pessoas carentes já desde 2014, tá? Mais ou menos isso, né, Iacito? E agora, nessa situação de pandemia, a coisa está muito mais complicada, tá? Eu estou falando de Moçambique, um país bem mais humilde do que o nosso, uma ilha no sul da África, e eu não estou falando de Maputo, que é a capital de Moçambique, eu estou falando do norte de Moçambique, tá? De uma região ainda mais humilde, tá? E assim, o Iacito me passou todas as documentações da organização dele. Ela é não governamental, ela é uma organização sem fins lucrativos, ele é um professor universitário que faz isso com a finalidade de doar mesmo, tá? Então sigam aí a Miraci TV. Eu tive a honra de ser convidado para participar uma vez por semana, tá? Uma vez por semana eu vou divulgar aqui, vou apresentar um programa lá, entre outros moçambicanos, brasileiros e de outras etnias que estão lá, tá? O meu programa, como é o meu caso, vai tratar da língua portuguesa, lusofonia, né? Luso de português, fonia de som, né? E sigam lá e acredito que na semana que vem eu vou ter uma horinha lá na Miraci TV e vai ser uma experiência muito interessante também. E aqui a gente continua na quinta-feira, tá joia? Muito obrigado, desde 2007, desde 2007, faz bastante tempo. Obrigado a todos, tenhamos uma boa noite, obrigado por estarem comigo, vamos manter aí, ó, firme e forte, quinta-feira aqui, tamo junto, traz mais alguém para quinta, vamos aumentar a nossa família aí. Um beijo a todos, um abração, firme e forte, boa noite, até quinta.